Amém, graça e a paz, povo de Deus. Amém, que bom que você está aqui. Vamos fazer uma oração, mais uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre ao nosso coração, que fale conosco. Subimos até essa casa para adorar e celebrar o Senhor e para também ouvir o que Deus tem para nós, para sermos ministrados pela palavra poderosa do Senhor. Então vamos orar, faça uma oração agora, feche seus olhos e curve a sua cabeça e faça uma oração pedindo que o céu se abra sobre você, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração, que o Senhor Jesus possa tirar todo o cansaço, toda a fadiga, toda a preocupação, que possa ser removido nessa noite da sua vida de uma forma poderosa, de uma vez por todas. Que o Espírito Santo traga vida, que o Espírito Santo traga a paz do Senhor, que Ele fale de uma forma poderosa, de uma forma abundante às nossas vidas nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa e sermos ministrados pelo Senhor. Deus, nosso coração está aberto, sedento em receber a Tua palavra. Cativa a nossa mente, cativa o nosso coração, e não permita que nada nessa noite venha roubar, Senhor. Venha, Senhor Deus querido, tirar a Tua palavra das nossas vidas. Queremos que o Senhor ministre ao nosso coração. Ele está aberto para o Senhor. Leve a nossa mente cativa até o Teu trono e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós iremos ler o verso 24. Estamos começando hoje, esse pequeno curso, mini curso ou série Derrote Mamon. Eu acredito que nas próximas 2 semanas nós estaremos também encerrando todo esse curso sobre como derrotar Mamon, Então que você não perca nenhum dia, anote, para que você possa ser ministrados por aquilo que Deus tem para a sua vida. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24. Quem encontrou, diga: Senhor, eu amo a Tua palavra. Glória a Deus. Nenhum homem pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero começar lendo um texto de um autor que diz assim: assim como o espírito de pobreza, o espírito de Mamon não é algo que podemos simplesmente expulsar de uma pessoa, pois ele ganha um lugar de influência em nós, crescendo forte, primeiro em nossos ouvidos e olhos, e então em nossa confiança e em nosso coração. Ele é adorado na vida de suas vítimas, e só pode ser expulso ao ouvirmos e confiarmos na verdade que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero começar essa ministração sobre como derrotar Mamon, te explicando algo, irmãos, que nós precisamos saber, estar bem nítido no nosso coração. Talvez há pessoas aqui que acham que dinheiro é apenas cédulas, é apenas números, ou acham que dinheiro é apenas recursos naturais e finitos. Mas eu quero te levar a entender nesse curso que dinheiro tem um aspecto espiritual. Há um aspecto espiritual ligado ao dinheiro, por trás do dinheiro. Então o propósito nosso aqui nessa série de ministrações Derrote Mamon é que você conheça biblicamente o que Deus tem para a sua vida, que você conheça biblicamente sobre a importância do dinheiro. Dinheiro é altamente espiritual. Dinheiro não é só essa moeda que você coloca no bolso e paga os seus compromissos. Por trás do dinheiro há toda uma ação, um aspecto espiritual, e nós queremos que você conheça o que Deus tem reservado para você, que você conheça sobre
esse aspecto espiritual e que cada vez mais a sua vida financeira seja mais consagrada ao Senhor Deus. Amém? Então vamos começar conceituando o que é mamon. Em outras traduções, no lugar de mamon já traz riquezas ou avarezas. Então mamon é uma potestade espiritual que ataca as pessoas na área financeira, no dinheiro. Mamon é uma potestade, assim como tem o principado que governa, que é o príncipe de uma região. A potestade é aquele que faz cumprir-se as ordens do principado. Ele é como um gerente de uma região, ele é como um gerente de nações, de bairros, de cidades, e ele faz com que as ordens do principado seja cumprido. Normalmente a potestade, ela não incorpora numa pessoa, mas ela trabalha no intelecto, ela trabalha na cultura, ela trabalha trazendo princípios do inferno para a vida das pessoas. Então, os ataques dessa potestade têm um único objetivo: te afastar de Deus, te afastar do padrão bíblico que Deus tem para a sua vida financeira. Esse é o propósito dessa potestade chamada mamon. É que você não viva, não entenda a verdade bíblica, o padrão bíblico, o padrão dos céus para a sua vida financeira. Esse é o propósito, para que você não entenda o que Deus tem para a sua vida. Salmo de número 35, versículo de número 27, é um texto em que o Senhor fala, ou o texto retrata o desejo do coração de Deus para comigo e para com você. Salmo 35, versículo 27, Senhor, eu amo a tua palavra. Deixem eles gritarem de alegria, e sejam felizes aqueles que favorecem a minha justiça. Sim, eles digam continuamente que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. Olha que texto bacana, olha que texto profundo. Deus te ama tanto que Ele tem prazer na sua prosperidade. Ele tem prazer na prosperidade dos servos dele. Tem alguém aqui que é servo de Deus? Amém? Em outras versões, no lugar de servo está assim: justo. Deus ama a prosperidade do justo. Quando aparece a expressão justo, está se referindo a quem é servo de Deus, a quem serve ao Senhor Deus. O justo aí não é aquele que é sem pecado, porque não existe. Então olha que texto maravilhoso. Deus ama a sua prosperidade, Deus quer que você prospere, mas mamon é uma potestade, é um espírito que não quer que você entenda, nem que você viva a prosperidade de Deus para a sua vida. Então logo, Deus tem um desejo do coração dele em trazer prosperidade para nós. Existem 2.350 versículos que falam diretamente na Bíblia sobre dinheiro, sobre recursos. Existe mais 4.000 versículos na Bíblia que falam indiretamente sobre recursos, sobre dinheiro. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, são 111 versículos do Sermão da Montanha, também chamado de o Sermão das Bem-aventuranças. Desses 111 versículos, 22 fala de dinheiro. Jesus contou 49 parábolas, 22 delas estão ligadas a recursos. Você consegue compreender que a Bíblia, a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, fala mais de dinheiro, sobre recursos, sobre finanças, sobre prosperidade, do que propriamente sobre salvação, irmãos. Então o dinheiro, ele é altamente espiritual.
Tá ok? Entenda isso, deixa o Espírito ministrar ao seu coração, para que você aprenda a partir de hoje a lidar com a vida financeira, a lidar com o dinheiro, não achando que é apenas um recurso, apenas um dinheiro, uma nota, né, que dá poder para você adquirir as coisas. Então vamos lá, mamon, a palavra mamon significa dinheiro, riqueza, avareza, ganância, né? Então mamon é mais do que uma postura em relação a dinheiro, mas mamon é um ser espiritual das trevas, é uma potestade que busca dominar as pessoas nesse recurso chamado dinheiro. Então, por trás do dinheiro existem forças espirituais, e essas forças espirituais é capaz de levar as pessoas a ter devoção pelo dinheiro. Essa força espiritual é capaz de levar a pessoa a ser dominada pelo dinheiro. Quantas vezes você já escutou essa expressão, ou até mesmo você já falou, fulano só pensa em dinheiro? Já ouviu essa expressão? Já falou essa expressão? Fulano só pensa em dinheiro, ou seja, há uma ação, esse espírito, ele leva as pessoas a devotar o dinheiro, a ser dominado pelos recursos. Então, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, fala assim: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir, né? A palavra servir ali, ela no grego, ela é doulos, que significa escravo. Não há espaço no coração do ser humano para dois senhores. Não há espaço no meu coração, no seu coração, para servir a dois senhores. Só há um único espaço. É por isso que Jesus disse: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a mamon. Não há espaço para servir aos dois ao mesmo tempo, porque ou você há de agradar a um e odiar o outro. Então é impossível. Então servir é ser escravo, servir é ser dominado, a ser controlado. E mamon, esse espírito das trevas, ele ataca as pessoas nos extremos. Ele não ataca a pessoa só em um lado, ele ataca nos extremos, né? O primeiro extremo que ele ataca é na escassez, é na avareza, é nas perdas, no medo, na esterilidade financeira, de não conseguir produzir, de não conseguir ter uma vida equilibrada. Então ele vai lá para aquele lado, para aquela pessoa que vive na escassez, na dificuldade, nas perdas da vida, que tem medo, que tem insegurança, né? Que se sente insegura. Talvez você é uma vítima de mamon. Talvez você está sendo uma vítima desse espírito, né? Talvez você já tentou de tudo para experimentar outra realidade financeira e não tem conseguido. Então esse espírito atua nos extremos. João capítulo 10, versículo 10, Jesus falando sobre as trevas. João capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer assim: o ladrão não vem, ou não vem, né, senão para roubar, matar e destruir. Então esta é a missão de mamon, é matar as suas finanças, na avareza, na dificuldade, nas perdas. É o espírito que vem para trazer essa dificuldade, para trazer essa independência, essa autossuficiência. Eu não preciso de Deus para ganhar dinheiro. Quando ocorre, irmãos, aquele episódio lá em Gênesis capítulo 11, chamado Torre de Babel, e Babel significa confusão. Lembra aí da novela que passava, chamada-se Babel, né? Que passou um tempo aí na rede de esgoto, era a confusão. Mas lá, qual foi a mensagem? Gênesis capítulo 11, qual foi a mensagem que as pessoas mandaram para Deus quando construíram a torre? Nós não precisamos do Senhor. Nós somos autossuficientes. Nós não precisamos do Senhor.
Então Mamon é esse espírito que gera no coração da pessoa, gera no entendimento dele a autossuficiência. Eu não preciso de Deus para ter recursos, eu não preciso de Deus para juntar recursos. Então a gente precisa compreender que o dinheiro tem um espírito sobre ele. Tem um espírito que governa, que quer matar, que quer destruir, que quer acabar com a sua vida. Não há como no seu coração ter dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a esse espírito das trevas chamado Mamon. Ou é a Deus, ou é a Mamon. Então esse é um extremo. Porque Mamon não se contenta, então ele atua nesse extremo da escassez, mas ele também atua no outro extremo. Qual é o outro extremo? É o consumismo. É a vaidade, é a ostentação, é o desperdício. Você consegue compreender? Um é a falta, é a avareza, é o medo. O outro é a abundância, é ter e ostentar, desperdiçar, consumir exageradamente, é a vaidade pessoal, né? Mamon, ele gera sobre as pessoas que estão sob efeito dele, um efeito chamado prodigialidade. Pastor, que palavra grande é essa? Que palavra é essa? Eu nunca ouvi. Eu vou mostrar para você que você já ouviu esta palavra. Você já ouviu, né, a pessoa que pratica esse efeito, né, prodigialidade. O que é isso? É gastar irresponsavelmente, é a falta de planejamento, é gastar sem sabedoria para lidar com o dinheiro, como a gente tem falado, ministrado e procurado viver isso. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo patrão. Ele é um péssimo dono, ele massacra as nossas vidas. Então, prodigialidade é gastar irresponsavelmente, falta de sabedoria para lidar com o dinheiro, incapacidade de guardar recursos, né? Prodigialidade é a ação de quem esbanja, de quem gasta em excesso, de quem desperdiça dinheiro. Pastor, e aonde está isso na Bíblia? Lucas capítulo 15 fala de um jovem chamado o filho pródigo. Pródigo é o que? É a ação de quem sofre da prodigialidade. O jovem pródigo, ele era um gastão. Ele era alguém que torrou toda a fortuna do seu pai, sem pensar, com falta de sabedoria. Esse efeito de prodigialidade atingiu o jovem, e por isso não há o nome dele na Bíblia, mas diz que ele é o filho pródigo, que gastou, que torrou toda a herança. Um jovem que ele faz, irmãos, duas coisas que ferem, que magoa o coração do pai. Primeiro, ele desonra o pai, porque na cultura daquela época, o pai a herança do pai só era dividida depois que ele morria, era dividido. Quando o pai tinha que dividir a herança ainda em vida, isso era uma desonra para o pai. Isso era uma desonra para aquelas pessoas, para aquela pessoa na sociedade. Ele era mal visto, ele era zombado, né? Então isso tinha uma conotação muito grande. Então aquele jovem desonra o pai pedindo a herança, e depois ainda ele gasta, né, sobre a influência desse efeito de prodigialidade, sobre o efeito de Mamon, ele gasta tudo sem sabedoria. Gastou todo o dinheiro, gastou toda aquela herança, desperdiçou tudo. Então é o efeito, é a ação, Mamon age nos extremos, em quem tem falta e naquele que sobra e gasta e desperdiça e não tem a sabedoria de Deus para a sua vida. Então, qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação, com o dinheiro na sua vida?
Eu creio que nessas ministrações há algo de Deus para a sua vida. Eu creio que há princípios que Deus vai trazer ao seu coração, que Deus vai fazer você lembrar, que Deus vai ministrar ao seu coração, para que você possa ser ministrado pelo Senhor a partir de hoje, na próxima semana e na outra semana, se Deus permitir, eu acredito que 3 semanas a gente consegue finalizar. Mas eu quero te fazer algumas perguntas, e que você receba essas perguntas e avalie a sua vida de acordo com essas perguntas, né? Se você se identifica com alguma dessas questões, tá certo? Então a primeira pergunta é: você tenta melhorar suas finanças, mas não consegue? Você está cansado de altos e baixos nas suas finanças? Você sente que há obstáculos visíveis para a sua prosperidade? Você tem esforçado muito e visto pouco resultado financeiro ao longo dos anos? Você possui um histórico financeiro conturbado na família, né? Você tem dificuldade de ver esse assunto como algo espiritual? Você tem pensamentos e impressões opressivas sobre dinheiro? Você não consegue sonhar com a sua prosperidade? Você só decide as coisas com base no aspecto financeiro? Você foi lesado gravemente por alguém próximo a você? Você dizima ou oferta por obrigação ou com sentimento de contrariedade? Você está constantemente preocupado com as suas finanças? Você não consegue repartir de uma forma natural? Você tem inveja do sucesso dos outros irmãos, das outras pessoas? Você tem tido sonhos sobre miséria? Você critica aquelas pessoas que são generosas? Você banaliza o uso do dinheiro, usa de qualquer maneira, de qualquer jeito? Você manipula os outros por meio do dinheiro? Você não consegue honrar os seus compromissos financeiros? Você não consegue guardar recursos? Você não consegue desfrutar de suas ou das suas conquistas financeiras? E a última pergunta: você não consegue associar a sua prosperidade a uma oportunidade de exercer generosidade no reino de Deus e na vida das pessoas ao seu redor? São questões que eu quero que você pense, porque se você se identificou com alguma delas, é porque há uma influência de Mamom sobre a sua vida. E há um tempo agora, irmãos, há um tempo de Deus para que aconteça uma mudança radical na sua vida. Há um tempo do Senhor para que haja uma guinada, para que haja uma virada, para que a sua vida seja mudada. Deus te trouxe aqui para que você não só identifique as ações, as atitudes, quem é esse espírito de Mamom, mas que você dê uma virada, uma guinada radical na sua vida, de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Isaías 43, versos 18 e 19. Olha o que o Senhor diz para você: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova, agora ela surgirá. Vós não a conhecereis, eu especificamente farei um caminho no ermo
e rios no deserto. Essa é a especialidade de Deus, é trazer uma mudança radical para a sua vida, é trazer rios no deserto. Há um deserto, pastor, eu identifiquei, há um deserto, há uma ação maligna de mamon sobre a minha vida, eu estou vivendo um deserto muito grande nas minhas finanças, já tem muito tempo. Deus irá abrir um caminho novo, Deus irá trazer rios nesse deserto financeiro na sua vida, nesse deserto de escassez, amém? Porque nós precisamos guerrear, irmãos, lutar, para que nós saiamos sob a influência, desse espírito maligno de mamon. Isso que você sente em relação ao dinheiro, respondendo a essas perguntas que eu fiz aqui, não é normal, não é porque todo mundo sente, apesar de que nós não somos chamados para viver de acordo com a sociedade, não é porque a sua família viveu assim, talvez eles também tivessem ou passaram sob a influência desse espírito chamado mamon, mas hoje é dia de guerrear nessa área financeira. Amém? Hoje é dia de guerrear, porque Deus está fazendo e quer fazer uma coisa nova na sua vida. Deus quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos falar nesse texto. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Eis que diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, se você desejar, se você quiser, haverá uma mudança radical na sua vida financeira, e Deus irá esmagar mamon definitivamente da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Tá certo? Combinado? Glória a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor meu Deus, eu o reconheço como meu sustentador, e eu peço agora ao Espírito Santo que venha ministrar a tua palavra no meu coração. Eu te peço que o Senhor abra o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Revolucione esta área da minha vida, porque eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim, e eu quero repreender da minha vida todas as ações de mamon. Eu estou pronto para receber a tua prosperidade. Eu estou pronto para receber as orientações e obedecê-las que o Senhor tem para mim nesse curso. Desde já eu declaro que as minhas finanças pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. Eu me revisto da armadura espiritual de Efésios capítulo 6, versos 10 ao 18, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver as estratégias desse espírito chamado mamon. Como é que esse espírito age? Quais são as estratégias? Irmãos, o inferno é estrategista. O inferno, Satanás e os seus anjos, eles existem, irmãos, antes da criação de Deus. Antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, a terra, Satanás já existe. Houve lá na eternidade uma rebelião, e ele arrastou um terço dos anjos.
ele é estrategista, ele vai mudando as suas estratégias, ele vai agindo de uma forma estratégica. Então, qual é a primeira estratégia de Mamon? É trazer as pessoas, ou é gerar no coração da pessoa um foco exagerado no dinheiro. Mamon quer a primazia, Mamon quer o primeiro. Mamon leva as pessoas a se firmar exageradamente no dinheiro. Mamon atua para que o dinheiro ocupe o primeiro lugar na vida da pessoa. Essa é a atuação de Mamon. Ele aprisiona a pessoa por meio da atenção exagerada e doentia por dinheiro. Tem pessoas que elas são doentes por dinheiro, elas são exageradamente viciadas. O foco daquela pessoa é din-din, é dinheiro. É por isso que a gente usa a expressão: olha, você só pensa em dinheiro, tudo seu é dinheiro. Então a primeira estratégia é levar a pessoa a dar o primeiro lugar na vida dela para o dinheiro. E aí o Senhor vai nos falar sobre isso. A Bíblia nos fala sobre essa estratégia de Mamon, Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Mateus 6, 21. Senhor, eu amo a tua palavra. Olha o que Jesus diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O nosso coração, irmãos, está naquilo que nós valorizamos. O nosso coração se inclina para aquilo que é precioso para nós. Ali está, o nosso coração. Então, a pessoa que ela tem um foco exagerado no dinheiro, o coração dela está focado no dinheiro. O dinheiro é o tesouro da vida dela. Então essa é a estratégia de Mamon, a primeira estratégia. Também o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, ele vai nos falar sobre essa estratégia do inferno, e o que faz. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 10. Senhor, eu amo a tua palavra. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se perfuraram a si mesmo com muitas dores. Eu achei interessante essa versão, porque fala que o amor, o foco no dinheiro, fez a pessoa trazer para ela problemas. Perfuraram, diz a expressão aqui, ou em outras versões diz, traz dores, traz aflições, traz destruição sobre a vida da pessoa. A pessoa atrai sobre si enfermidade, problemas, até problemas mentais, porque o foco dela é o dinheiro, Ela muda de humor de acordo com a situação financeira. Essa é a estratégia de Mamon. Talvez você é assim, talvez o seu humor muda de acordo com o que você tem no bolso, não. Essa é a estratégia de Mamon, porque quem ama o dinheiro, quem sofre a influência de Mamon, ele perfura a sua alma, ele traz problemas para a sua alma. Mamon traz tormento, Mamon traz aflição, Mamon traz sofrimento, desvio. Como nós já falamos muitas vezes, fomos ministrados, a pessoa mais pobre, ou a pessoa mais pobre da cidade é aquela que só tem dinheiro, irmãos, é aquela que só tem bens, é aquela que só tem dinheiro e mais nada. Então, Mamon trabalha levando as pessoas a focar no dinheiro, e aí há tormentos da alma, e aí há problemas da alma. Mamon trabalha no coração da pessoa, na emoção da pessoa. O humor da pessoa muda, o humor muda. Quando se aproxima o pagamento, quando se aproxima, que vai cair na conta, o faz-me rir vai chegar no bolso, a pessoa fica mais feliz, fica mais alegre, fica mais bem-humorado, e aí tal. Mas aí a partir do momento que o dinheiro acaba, o humor vai mudando. Essa é uma ação de Mamon, porque ele trabalha para que o foco seja o dinheiro. A segunda estratégia de Mamon é gerar medo
e insegurança. Diga misericórdia. Medo e insegurança. Ou seja, Mamon, por meio dos sentimentos, ele oprime as pessoas, ele prende as pessoas. A estratégia de Mamon é roubar a paz no coração da pessoa, né? Mamon, ele é responsável nessa questão de medo e insegurança. Ele distorce a visão do problema. Ele faz com que haja uma supervalorização dos desafios e dos problemas. Problema, desde que o ser humano é ser humano, problema sempre existe. Sempre existe problema. Mas Mamon faz com que a pessoa supervalorize o problema na área financeira, os desafios financeiros, né? Irmãos, há pessoas que elas são tão atormentadas por esse espírito de Mamon, e gera medo, e gera insegurança, que quando ela está passando por dificuldades financeiras, ela chega até pensar em tirar a sua própria vida. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece, ou conhecia, que suicidou? E aí quando vai levantar, vai saber o que estava acontecendo, a maioria, uma grande parte, cometeu esse ato porque estava em dificuldade financeira, porque estava devendo muito. Então Mamon trabalha na insegurança, no medo. Eu não vou dar, não porque vai me fazer falta, mas eu preciso do dinheiro, porque e se o menino adoecer? E se eu não tiver o dinheiro para pagar o remédio? E se eu não tiver o dinheiro para pagar o carro para levar para o hospital? Então gera toda essa insegurança, levando as pessoas até tirar a sua própria vida, irmãos. Há pessoas que elas sentem euforia, né, com a sensação de poder e estabilidade. Quando ela tem dinheiro, ela sente uma euforia, como se ela fosse a dona da cidade, como se ela fosse a dona de tudo, que ela tem dinheiro agora para comprar, para fazer todas as coisas. Mamon tem o poder de fazer que uma sombra de um pardalzinho, de um passarinho, se pareça com a de um tiranossauro rex. A pessoa fica amedrontada, né? Ele tem o poder de fazer isso, ele tem o poder de fazer essas coisas, né? E aí a Bíblia vai dizer para nós, né? A Bíblia vai nos orientar sobre nos prevenir sobre essa estratégia de Mamon. Deuteronômio capítulo 8, segundo livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, 17 e 18. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riqueza ou prosperidade. Não é na força sua. Se Deus não puder cuidar da sua casa, da sua família, ninguém mais pode. Se Deus não puder entrar com providência, com sustento, ninguém mais pode. Porque é Ele que te dá o poder para obter riqueza, para que Ele possa estabelecer o seu pacto, que Ele jurou aos seus pais, como é nesse dia. A sua segurança está em Deus, mas Mamon quer mostrar que a segurança está no dinheiro. Irmãos, nós estamos aí, né, há 5 anos, 4 anos e pouco da pós-pandemia. E a economia foi a que mais foi afetada, irmãos, com a pandemia. Existem estabelecimentos que nunca mais se reergueram. Existem lojas na Avenida Brasil, lojas aqui na cidade, que fecharam com a pandemia e nunca mais apareceram, nunca mais surgiram, né? Por causa do efeito, né? Aquela famosa frase que esses bandidos políticos andaram falando por aí, né? A economia a gente vê,
depois. E aí? E depois é esse que não está vendo, né? E o medo, irmãos, é a fé no Deus errado. Quantas pessoas tiveram medo, quantas pessoas perderam os seus investimentos. Eu conversei com um empresário de uma outra cidade, e ele disse assim para mim, ele tinha 3 estabelecimentos, 2 numa cidade, uma em outra cidade. Ele disse, para mim não fechar, para mim não mandar embora os meus colaboradores, eu tive que de me dispor de todos os recursos que eu tinha. Tudo que eu tinha guardado, eu tive que colocar, eu perdi tudo, o que eu ganhei com 20 anos, 15, 20 anos, que eu juntei, eu tive que despejar tudo para não fechar, para não perder o negócio. Então o medo é a fé no Deus errado. Mamon faz isso, mas eu quero te dizer que eu e você, nós não precisamos e não podemos colocar a nossa fé em Mamon. A nossa fé está em Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas Mamon gera isso. Mamon gera medo. Mamon gera incerteza e insegurança. Quantos não dizimam por medo? Não vou dizimar não, que eu tenho medo de faltar o dinheiro para comer o pão, para comprar o pão, o dinheiro para comprar o leite. A terceira estratégia de Mamon é a devoção completa. Lembra do texto que eu li na introdução, Mateus 6:24, Jesus diz, vocês não podem servir a 2 senhores. Mamon, ele usa a estratégia da devoção completa, porque Mamon, ele quer a submissão, ele quer a reverência, ele quer que a pessoa cuide bem do dinheiro, ele quer que a pessoa se torne um servo do dinheiro, que a devoção dele seja para o dinheiro. E aí ele gera a sensação de segurança, né? A pessoa, quando tem dinheiro, ela se sente mais feliz, ela se sente mais completa, ela se sente mais realizada. Agora, quando não tem dinheiro, ela cai numa depressão, ela cai numa tristeza. Ó céus, ouvido ao azar, ninguém gosta de mim, Deus me abandonou. Então, a devoção completa, né, Mamon gera essa sensação de segurança. A pessoa se sente mais completa, mais segura para tomar suas decisões em relação ao dinheiro. Tudo muda na pessoa quando ela tem dinheiro. O humor dela muda, mas a paz dela também é roubada quando falta o dinheiro. Vem a preocupação, vem o desespero, vem a ansiedade. É a falsa sensação de segurança que Mamon está, que o dinheiro traz a minha segurança, que o dinheiro traz a minha paz. Olha o que o salmista nos fala, Salmo capítulo 4, versículo de número 8, glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Salmo 4, versículo 8, abra sua Bíblia comigo, ou acompanhe a leitura aqui, né, no nosso projetor. Salmo de número 4, versículo de número 8, Senhor, eu amo a tua palavra, diz assim, eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me faz habitar em segurança. Quem traz segurança para você é Deus, não é o dinheiro. Mamon quer que você pense que é o dinheiro que eu tenho guardado, que se acontecer um problema eu tenho de onde tirar. É o dinheiro que fez eu comprar essa fechadura especial, essa câmera que pega tudo aqui. O salmista diz, né? Em paz eu deito e em paz eu também durmo, porque somente tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O dinheiro não traz segurança, o dinheiro não traz essa paz. A casa que você tem, o carro que você tem, as roupas que você tem, o dinheiro que você tem não traz segurança. A verdadeira segurança só há em Deus. Mas Mamon trabalha com essa falsa segurança. E aí a paz da pessoa vem quando o dinheiro vem, mas da mesma maneira que a paz vem quando o dinheiro vem, a paz vai embora também quando o dinheiro vai embora. A pessoa chega a andar triste.
Irmãos, eu estou falando algo que eu me identifico nisso. Eu me identifico de dias assim. Estou vendo que há uma ação de Mamon sobre a minha vida e ela não vai continuar em nome de Jesus, né? O senso de valor que Mamon traz também na devoção completa, porque a sociedade, o mundo, a sociedade sem Jesus, ela te valoriza pelo que você tem, pelo seu dinheiro. Ela te valoriza pelo que você tem. Ela supervaloriza pelo aquilo que você possui. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão de Satanás. Esse é o padrão das trevas. É por isso que o apóstolo João vai dizer lá na sua primeira carta: o mundo jaz do maligno. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a família Nova Vida, Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. Não ache que isso é normal, não ache que isso é certo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a palavra de Deus é que está trazendo entendimento para você nessa noite, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode celebrar o Senhor por isso? Sabe, irmãos, Mamon trabalha nessa devoção no senso de valor. É a valorização da aparência, é a valorização de roupas bonitas. Olha que essa pessoa, olha, o cara é chique, olha a roupa que ele usa, olha o carro que ele tem, os bens que ele tem. Ou seja, você é o que você tem. E aí eu disse algo esses dias atrás na série de mensagens, 40 dias de prosperidade bíblica: patrimônio e autoestima não são sinônimos. Porque se fosse assim, as pessoas ricas deste lugar não passavam por crise de ansiedade, não passavam por depressão, não tinham problemas. E vocês sabem de empresários nessa cidade, riquíssimos, que têm dinheiro, que têm terra, e que é depressivo, toma remédio para depressão, tem estabelecimento montado para poder ver se dá um ânimo, para curar da depressão. Então, patrimônio e autoestima não são sinônimos, mas esse senso de valor é o que Satanás trabalha para que as pessoas se prendam nessa realidade, qual é a realidade? A realidade do ter é o seu eu. Se você tem, aí você é o cara, você é a melhor pessoa. As pessoas valorizam você pelo que você veste, pelo que você tem. Você é medido pelo que você tem. Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, ficava a 40 quilômetros da cidade onde eu morava, e era uma estrada de chão, e eu fui pregar numa igreja que ela ficava 6 quilômetros depois da cidade, era na roça, e aí eu fui com um irmão, ele foi me levar, e nós nos perdemos, não tinha GPS, não tinha, eu sentia, a gente não sabia disso, nos perdemos. Quando eu cheguei na igreja, a casa do pastor era do lado da igreja, faltava 20 minutos para poder começar o culto. O pastor falou assim: ei, pastor, não tem comida, só tinha um pouquinho de comida aí, nós comemos tudo. Aí eu falei: tá, misericórdia, não tem problema não, vamos pregar. E pregou, e glória a Deus, aleluia. O culto terminou, nós saímos, despedimos e voltamos 6 quilômetros, passamos na cidade. Quando chegou na cidade, eu falei para o irmão: olha, nós precisamos comer, porque nós saímos de casa, acho que foi por volta de umas 4 horas da tarde, 5 horas, eu fui antes disso, e até agora, já era quase umas 10 horas, nós não colocamos nada, e como diz o ditado lá no norte de Minas, saco vazio não para em pé. Uma cidade pequena, normalmente uma cidade pequena, você encontra somente uma pizzaria, e só tinha uma pizzaria, Vera, nessa cidade. A cidade estava abarrotada de gente.
Nós chegamos e paramos, e quando nós olhamos, estava lotada ele amar aquela pizzaria. E aí o irmão falou: pastor, como é que nós vamos fazer? Porque se a gente seguir viagem, é quase, acho que era uns 60 quilômetros, não era só 40 não, de estrada de chão. Nós vamos chegar lá bem tarde, é mais de 10 horas. Nós temos que comer aqui mesmo, só que olha o tanto de gente que tem, vai demorar. Aí eu falei: irmão, não tem jeito não, nós estamos com fome. Pedimos a pizza, eu estava de terno, todo internado, gravata, sentamos na mesa, e o lugar estava abarrotado. Aí todo mundo que passava: boa noite, tudo bem? Irmãos, não deu 20 minutos, a pizza chegou. Aí eu falei com o irmão de Deus: o que é isso? Ele falou: pastor, é o seguinte, como é que o senhor está? O senhor está todo engravatado, está tendo festa aí na região toda, e eu estou com o senhor, então eles acham que eu sou o seu motorista e que o senhor é um deputado que está aqui rodando por aqui, de terno, todo de gravata, numa cidade pequenininha desse tamanho, calorão do norte de Minas, quem é que sai de terno e gravata, e ainda com um motorista que chegou, parou o carro, dirigindo, Então as pessoas nos valorizam, a sociedade te valoriza, porque essa é uma sensação de valor, é uma sensação de valor. Irmãos, e essa é uma realidade. Tem pessoas que escolhem a profissão, não é porque ele gosta da profissão, não é porque ele ama a profissão, ou porque ele tem uma empatia com a profissão. Ele escolhe a profissão porque vai dar mais dinheiro. Ele nem gosta daquela profissão, nem tem habilidade, mas ele escolhe. Tem casais que estão adiando, ter filhos, justamente não decidem não ter filhos, ou demoram muito tempo porque não acha que não vão ter dinheiro para poder sustentar os filhos. Você imagina se seu pai e sua mãe falam assim: não vão ter você não, porque nós vamos esperar ter condição para poder você nascer. Isso não aconteceu, meu irmão. Tem família aí que veio, foi escadinha, um atrás do outro, não é verdade? Não estou aqui, eu defendo que se organize e tal, mas eu estou falando esse senso de valor que Mamon trabalha. E sabe que Mamon fez isso no jovem rico. Mamon trabalhou no jovem rico. Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19. É a história do jovem rico. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Senhor, eu amo a tua palavra. Mateus 19, 16. Glória a Deus. Diz assim. Mateus 19, 16. E eis que vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Diz-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo esta palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando, disse-lhes aos homens: isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aproxima um jovem rico, e ele diz: olha, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: você tem que obedecer à lei, você tem que ser um cristão. Ele diz: eu sou desde criança, meu pai me criou na Rejuque,
me levou na rede TIM, me levou na rede Ruptura. Aí Jesus falou assim, Jesus, então não matarás, não roubarás, não. Tudo isso eu faço, eu aprendi lá na igreja Nova Vida. Jesus sabia que Mamon estava influenciando ele. O que Jesus disse? Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Olha a dificuldade que aquele jovem tinha de repartir o dinheiro, aquela dificuldade que ele tinha, né? Ô pastor, e por que o senhor acha que Mamon estava aprisionando esse jovem? Irmão, porque ele se perdeu. Ele se perdeu com o dinheiro, com as riquezas. Naquela época, na cultura judaica, o judeu, ele entendia que a prosperidade financeira que uma pessoa tinha era a bênção do Senhor. A prosperidade financeira era Deus que dava para a pessoa. Então, logo aquele homem jovem, rico, ele recebeu de Deus uma prosperidade, porque Jesus falou com ele que o problema dele era dinheiro, ele tinha muito dinheiro. Mas no meio do caminho, ele foi influenciado pelo espírito de Mamon. Ele foi preso por esse espírito de Mamon, né? E porque quando Jesus fala com ele, vai, vende, dá tudo aos pobres, ele saiu triste. Porque o dinheiro controlou ele. Ele desprezou a bênção de Deus, ele se perdeu. Cuidado, irmão, para você não se perder na prosperidade que Deus está te dando, na prosperidade que Deus está concedendo sobre a sua vida. Porque o meu valor, o seu valor não está na roupa que você veste, não está na casa bonita que você tem, ou no carro que você anda, ou no dinheiro que você tem. O seu valor nasce na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Abra sua Bíblia para a leitura desse texto. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Senhor, eu amo a tua palavra. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Na cruz está o seu verdadeiro valor. Você é filho de Deus. Você não é medido por Deus pelo que você tem, pelas coisas, pelo dinheiro. Você é medido pelo sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Você não é o seu poder de compra. Você não é o carro que você tem. Você não é as roupas de grife que você veste. Você não é o local que você mora. Você não é a formação acadêmica ou o sobrenome que você tem. A Bíblia diz que você é filho, é filha do Deus vivo. Você pode celebrar ao Senhor por isso. Amém? Quarta estratégia de Mamon é a dedicação radical. Mamon, ele exige a dedicação excessiva, perfeccionista. Há pessoas, irmãos, que elas são tão dedicadas a dinheiro, elas são tão radicais com relação ao dinheiro, elas têm uma obsessão, uma dedicação excessiva a dinheiro, que ela começa a confundir o dinheiro da empresa como se fosse dela. Ela acha que o dinheiro da empresa é o dinheiro dela, e se ela cuida da parte administrativa da empresa, ela começa a tratar o dinheiro da empresa como se fosse dela, como se ela fosse o dono, e aí ela cai na chamada síndrome de Judas Iscariotes. João capítulo 12, Jesus está na casa, Jesus está em Betânia, uma mulher chega com um perfume caríssimo, uma fragrância importada, 300 denários custou aquele perfume. Para você ter uma ideia, a diária naquela época era 1 denário. A pessoa tinha que trabalhar 300 dias para ganhar 300 denários. Eu não sei quanto que é a sua diária que você ganha por mês, mas naquela época,
Se fosse no contexto nosso hoje, em que o salário é medido por 30 dias, né? Conta final de semana e mede, quem tem CLT é medido por 30 dias. 300 dividido por 30 dá 10 meses. A mulher depositou ao pé de Jesus um perfume que custava 10 meses do seu serviço. Se você ganha um salário mínimo, aquela mulher depositou 15 mil reais aos pés de Jesus. Judas olhou e disse: que loucura! Esse dinheiro podia ser distribuído para os pobres, poderia ter comprado cesta básica e dar para todo mundo, e distribuir cesta básica em Conceição das Alagoas, porque na cabeça de Judas, o dinheiro que entrava no ministério de Jesus era dele. Ou então ele achava que no meio dos 12, ele era a única pessoa que tinha condição de administrar o dinheiro que entrava. Irmãos, quem ama o dinheiro, uma hora ou outra trairá Jesus. Foi o que aconteceu com Judas. Judas amou o dinheiro, porque havia uma dedicação radical, enquanto os outros estavam dedicando ao ministério, estavam dedicando em aprender a ser ministrado. Judas estava com a cabeça no dinheiro, ele estava dedicado ao dinheiro, né? Então peça a Deus sabedoria para administrar os seus recursos. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Peça a Deus sabedoria, né, para que você possa administrar os seus recursos e não ficar escravo, né, de mamon. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Deixa eu achar aqui. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou em outras versões fala sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? Irmãos, Judas estava preso a essa dedicação de mamon, mas mesmo, irmãos, mesmo com um ladrão dormindo ao seu lado, Jesus comeu, Jesus viajou, Jesus descansou, Jesus cumpriu o seu ministério, mesmo tendo alguém influenciado por mamão, cuidando das suas finanças. Então, irmão, por isso hoje, você pode levantar a cabeça, você pode derrotar mamão, e você pode seguir os princípios bíblicos da palavra do Senhor. Hoje é o dia da mudança, da virada radical na sua vida, porque Jesus fez tudo o que tinha que fazer, mesmo mamão convivendo lá. Hoje é o dia de uma mudança, hoje é o dia de você levantar a cabeça, de você vencer mamon, de você derrotar esse espírito de mamon, seguindo os princípios bíblicos. Como pastor? Primeiro, sempre em primeiro lugar, priorize a Deus. Dê as suas primícias ao Senhor. Se você já entende, já esteve aqui conosco, foi ministrado sobre o que é a oferta de primícias, que ela é consagrada, é entregue para o sacerdote, faça. Se você não entende, ou se você entende e não quer fazer não quer dar essa oferta, pelo menos pega o princípio, que é primícias. Primeiro é Deus, primeiro é o Senhor, depois é o Marte Minas, é o Bom Preço, é a União, é o DEMAI, é a Prefeitura, é o que for, mas pega o princípio de primeiro é Deus. Seja dizimista, seja ofertante. Segundo lugar, peça a Deus conselhos. Como eu vou usar o meu dinheiro, papai? Eu acabei de receber, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa fazer as melhores negociações, para que eu possa ir no supermercado naquele dia que o preço tem oferta. Me dê sabedoria para administrar o meu dinheiro. Terceiro lugar, reparta a abundância que Deus te deu. Reparta. Ah, é pouco, pastor, mas Deus te deu. Reparta essa abundância que Deus tem te dado.
Semeie em missões. Abençoe um pastor, abençoe um missionário. Eu coloquei ontem lá, ou anteontem no grupo, né, um missionário que faz um trabalho lá no Paquistão, libertando pessoas. Pessoas que são escravizadas, que têm a dívida com o dono lá da olaria que faz tijolo. Coloquei ontem, ou foi anteontem, o exemplo do pai que trabalhava como escravo lá na olaria, e ele deu um AVC, deu um infarto, ficou doente. O filho já casado trabalhava em outra área. O filho teve que sair, deixar o emprego, ele e a esposa dele, e foram trabalhar na olaria como escravos. E nunca vão conseguir pagar a dívida. Aí hoje eu postei o vídeo, né, do missionário pagando a dívida e libertando o pai, libertando o filho e libertando a nora. Invista em missões, invista em ação social, ajude pessoas, invista na IBNV. Chega para um irmão desse, para um baterista: olha, irmão, vou te dar aqui uma baqueta. Olha, eu estava lá em Uberaba e Deus me inquietou, eu fui na loja, comprei uma baqueta bonita, boa, para você, um instrumento. Honre os seus líderes. Em quarto lugar, participe, invista na sua vida espiritual, irmão. Eu sei que vocês investem na sua vida, na qualidade de vida, em saúde, é academia, é remédio, é roupa, é lazer, é passeio. Vai chegar agora o final do ano. Não tem ninguém aqui que vai vir aqui com a roupa que veio do ano passado. Tem ninguém. Ah, pastor, eu não tenho nem dinheiro. Não tem, mas você vai arrumar dinheiro e vai comprar roupa. Não estou dizendo que você vai endividar, não, mas eu sei que não vem. Não vem. Não usa roupa. Tem gente que é tão orgulhoso que nem se você dá uma roupa: ó, fulano, eu comprei essa roupa aqui e não serviu. Ou fulano, eu usei essa roupa aqui só 2 vezes, eu não gostei, eu engordei um pouquinho. Você quer essa roupa para você usar? Não usa. Não usa. E se pegar, usa dentro de casa. Não tem vergonha de vir para a igreja. É soberbo, né? Então invista na sua vida espiritual, invista, irmãos, em seminários, em conferências. Invista na vida dos seus filhos. Há várias agências missionárias aí que agora no mês de janeiro, no mês de julho, faz viagens missionárias, para você ir aprender, ficar 10 dias, uma semana, 15 dias num lugar evangelizando, vendo a realidade. Invista na vida espiritual. Invista num seminário, num congresso, vai ter o Conjuban. Invista aí. Ah, pastor, mas é caro, irmão. Você comer vários dias vai pagar 200 conto, é caro. Você receber palavras e ainda tomar café da manhã, almoçar, lanche à tarde, café à tarde e janta à noite. Invista. É só assim que você vai vencer esse espírito de mamon, né? Para mim finalizar, em 2016, das Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, eu vi uma propaganda de da Convenção Batista Brasileira, que é a outra convenção das nossas igrejas batistas, que iam fazer um trabalho evangelístico durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, 2016. Aí eu falei para os meninos, para Sara e Adriel: vocês querem ir? Nós não temos dinheiro não, nós vamos dar um jeito. Nós vamos investir para vocês irem, para evangelizar nas Olimpíadas. E eles foram. Adriel falou que dia de sábado, né, que passou uma situação lá em uma das favelas lá, foram lá evangelizar. Nós investimos para eles irem. Eu e a mãe deles investimos. Levei a igreja a investir. Mais 2 irmãs foram também. Mas eu investi do meu bolso. Eu investi. E naquela época, em 2016, nós éramos, aqui em Minas Gerais, nós éramos em torno de 600 igrejas batistas nacionais. Em toda Minas Gerais, 853 municípios. Só Conceição das Alagoas, Igreja Batista, da Convenção Batista Nacional, mandou gente para o evangelismo em Minas Gerais. Olha o privilégio. A gente investe, irmão. Você quer derrotar mamon? Invista, né, no reino dos céus. Quem governa a sua vida financeira?
Deus ou mamão? Quem governa a sua vida financeira? Deus ou mamão? Vamos colocar de pé para a gente orar. Pense sobre isso. Quem governa a sua vida financeira? É Deus ou mamão que está governando? Talvez você identificou algumas ações. Talvez você identificou algumas coisas. Nessas estratégias de mamão, você identificou que muitas delas você cai nessa estratégia, ele está conseguindo. É hora de derrotarmos mamão, irmãos, de nos posicionarmos no reino dos céus, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus ama a prosperidade do justo. Deus ama a sua prosperidade, amém? Amém, gente. Nós já vamos terminar. Você vai para casa, você vai poder dormir. Mas não perca essa oportunidade agora de se posicionar. Não perca essa oportunidade agora de alinhar o seu coração com Deus. Não perca essa oportunidade agora de mandar embora todas as ações de mamão na sua vida. Todos os questionamentos, todas as ações perturbadoras de mamão sobre as suas finanças. Quem governa o seu coração?